Olá, caros cursistas, vamos começar então a parte 3 do nosso módulo 1, que trata do aplicativo Tinkercad. O Tinkercad é um aplicativo que vai fazer com que possamos simular os circuitos elétricos. A grande característica desse aplicativo é que você não precisa ter em mãos todos os componentes eletrônicos para você realizar o seu projeto. Então, ele vai fazer com que você simule as suas situações, problemas, que você desenvolva os seus projetos, que você simule situações sem ter necessariamente o Arduino, a placa, os LEDs, enfim, os componentes que você tem. Então, no nosso material, você vai encontrar como fazer a sua inscrição no Tinkercad, como você vai criar as suas turmas, como você vai incluir atividades para os seus alunos ou para outros professores, como você vai fazer a sua inscrição como professor, como você vai configurar a sua conta. Então, o material está ali para você tomar posse e você, então, se familiarizar em relação ao Tinkercad. Eu vou compartilhar aqui, então, a tela inicial dele. Então, eu já tenho aqui a minha inscrição como professor. E aqui é o layout inicial dele. À esquerda e abaixo, você pode selecionar outras componentes dele, como, por exemplo, o projeto 3D. Então, são outras atividades que nós não iremos abordar nesse curso, né? Onde você pode manipular sólidos geométricos, enfim. Você também tem blocos de códigos, né, para você realizar programações, enfim. Mas o foco do nosso curso são os circuitos elétricos. Então, aqui nos circuitos elétricos é que você vai encontrar, então, todos os nossos componentes eletrônicos e possibilidades para desenvolver as suas situações. Bom, acima no centro, você tem recursos, salas de aula, projetos, galeria, projetos prontos, galerias de projetos por temas, onde você pode acessar e pesquisar, aprender, ver como os projetos são realizados, compartilhar seus projetos. Aqui, um pouquinho mais abaixo à esquerda, onde eu estou sinalizando, então, é onde você vai criar os seus projetos. No caso aqui, um novo circuito. Então, o Tinkercad, ele também possibilita que você organize a sua forma de pensar através da programação, construindo a programação, reconstruindo a programação. Ele possibilita que você conserte os seus erros sem desfazer o seu projeto, sem desfazer o seu circuito elétrico. Bem, aqui à direita e acima, onde eu estou sinalizando, onde você encontra os componentes eletrônicos. Então, você tem os componentes básicos. Ao selecionar os componentes básicos, eles serão apresentados para você aqui. Todos os componentes eletrônicos básicos, certo? Aqui você seleciona todos, onde você vai encontrar, então, os componentes gerais, os componentes de entrada. Você vai ter acesso aos componentes de saída, aos componentes de potência, baterias, as placas de ensaio para você organizar os seus circuitos, seus componentes, os microcontroladores e entre eles aqui o Arduino. Então, você também pode encontrar esses componentes disponibilizados de uma outra maneira. Então, ao acessar aqui à direita e lá em cima, você vai encontrar, por exemplo, o componente e a sua especificidade, né? Para que ele serve, o nome dele, o capacitor, armazena e libera energia elétrica no circuito. Então, você tem aqui de forma mais explicada cada componente. Ok? Então,
E essa área central aqui é onde você vai colocar, arrastar os seus componentes para a realização de um projeto. Por exemplo, vamos fazer uma luz acender. Ressaltando que aqui apenas eu vou mostrar onde buscar os seus componentes, a parte, os conceitos de circuitos elétricos, o posicionamento correto dos componentes na placa, como fazer a ligação, qual resistor adequado para colocar, qual a fonte de energia adequada para formar o circuito, isso se dará no outro módulo. Aqui, então, apenas vou mostrar onde você vai colocar e arrastar as suas peças, tá? Então, vamos colocar uma placa de ensaio aqui. Então, se eu não quero essa placa, eu seleciono ela e posso deletar ela. Vamos pegar essa placa maior aqui. E vamos colocá-la, vamos arrastá-la aqui para a gente fazer uma luz piscar, por exemplo. Então, vamos pegar um LED. Esse aqui. Vamos arrastá-lo, já posicioná-lo aqui na placa. Você pode fazer com que ele gire, né? Também essa placa aqui. Vamos pegar um resistor. O resistor está lá em cima, nos básicos, né? Em geral. Você coloca o resistor aqui, no local adequado, depois o professor vai mostrar como faz isso, né? Você pode colocar ele aqui. Okay? E aí você vai colocar uma fonte de energia, né? Você vai botar uma bateria. Por exemplo, vamos colocar essa bateria aqui. E aí você vai fazer a ligação, né, através dos fios. Por exemplo, você vai, né, ligar aqui um fio negativo, vai colocar aqui um positivo. Então, você vai fazendo a sua ligação. Se quiser colocar um fio aqui. Então, essa é a maneira de como ligar os fios, de como colocar os componentes na placa, de maneira lógica que ele funcione, é no outro módulo. Aí você vai fazer a ligação, positivo com positivo, positivo com positivo. O fio ficou torto, não tem problema. Podemos fazer de novo. E o interessante no Tinkercad é que, ao construir um circuito, você pode fazer a sua simulação. Então, à direita e lá em cima, existe aqui iniciar simulação. Se alguma coisa foi feita errada, se algum componente não está de acordo com o circuito, ou uma fonte muito forte, por um LED muito fraco, que não sejam compatíveis, um resistor que não seja compatível, uma ligação de fios errado, então, ao acessar iniciar simulação, alguma coisa vai acontecer. Ou o LED vai estourar, ele vai sinalizar aqui que vai estourar, né? No sentido de que ele queimou, o circuito está errado, ou simplesmente não vai funcionar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos iniciar uma simulação aqui, e a luz acendeu. Vejo que a luz acendeu. Ok? Então, nós vamos parar a simulação, vamos simular novamente, a luzinha acendeu. Então, vejo que aqui está simulado. Então, você não precisa dos seus componentes concretos em mãos para simular uma situação. Então, vamos parar a simulação, e aí nós vamos selecionar a bateria, vamos deletar ela, e aí nós vamos pegar também, nós podemos fazer esse processo de realização de projetos com a nossa placa de Arduino. Vai ser a nossa fonte também de energia, né, de fazer com que algumas coisas funcionem aqui no nosso projeto. Por exemplo, nós vamos pegar o pino 7, tem os pinos analógicos, tem os pinos digitais, no Arduino, né, isso tudo no outro módulo vai ser explicado para vocês. E aí nós vamos
colocar no polo positivo. E nós vamos pegar o GND, vamos colocar no negativo. O importante, quando nós trabalhamos com o Arduino, é que ele vem junto com a sua programação, né? Nós temos que fazer com que essa placa converse com esse circuito aqui. E isso se dá através da programação. Então, ao iniciar a simulação, ele vai ligar aqui, ó, como se estivesse ligando o circuito. E quando nós utilizamos o Arduino, existe aqui à direita e acima o código. O código é o algoritmo que foi realizado nesse circuito que eu elaborei aqui. Então, ao acessar o código, ele nos traz uma programação em blocos, onde nós podemos organizar a nossa atividade. E aqui, então, podemos trabalhar na questão do pensamento computacional, da programação, do algoritmo, né? Então, nós vamos organizar essa estrutura aqui, ó, esse algoritmo, nós vamos tirar esse bloco azul daqui, e vamos também, selecionando o botão direito do mouse, nós vamos colocar esse aqui, e nós vamos definir aqui, como pino 7, vejo que eu estou organizando uma estrutura, né? Como ele baixo, como sendo acendendo a luz, né? Depois nós vamos definir o pino 7. Lógico, tudo isso nós vamos passar para vocês no outro módulo, como funciona a programação, etc., né? Como alto. Então, isso aqui dá uma ideia de que essa luz ela vai no baixo acender, no alto apagar, e assim sempre ficar num loop, né? Isso após tanto tempo. Aqui você seleciona o tempo na programação, né? Então, ao iniciar a simulação, isso aqui vai entrar em funcionamento, né? E a luz vai acender, ela acendeu lá, né? Depois de tanto tempo, ela vai apagar, e depois acender, e depois apagar. Esse processo da programação, o porquê dos fios estarem dispostos dessa maneira, isso depois vai ser explicado em detalhe para vocês. E a programação aqui você pode modificá-la, né? Pode mudar o tempo, né? De 1 para 2, mandar simular de novo, a luz vai acender, né? E o interessante aqui é que aqui no código, à direita e acima, você pode definir também como se dá a programação numa outra linguagem, na linguagem que vai fazer com que você possa codificá-la. Aqui à direita, o bloco mais texto, aparece esta programação em blocos já pronta aqui na linguagem do Arduino, né? Na linguagem C, onde você pode selecionar e colar no outro local depois. Então, isso é muito importante, e isso é uma potencialidade desse recurso que é o Tinkercad. Então, assim ele funciona, assim nós podemos, então, fazer as atividades com os nossos alunos, propondo também a construção de projetos que tenham outros recursos mais avançados, né, como sensores, capacitores, dá para simularmos semáforos, né, enfim, uma gama de possibilidades que podemos organizar com o Tinkercad. Então, ressaltando, lá no nosso material você encontra todas as orientações possíveis que você pode fazer através desse aplicativo, né? Lembrando que ao final
dessa parte 3 do nosso módulo 1, você também vai encontrar um questionário, onde você deverá responder, para depois passar para outra fase do nosso curso. Ok? Por enquanto, então, era isso. Um grande abraço.